Fala rapaziada, hoje vamos entender basicamente o que é um sistema embarcado. Mas antes de entender o que é um sistema embarcado, a gente precisa entender o que é um sistema, que é um conjunto de partes ou componentes que são interrelacionados, ou seja, eles são projetados ou desenvolvidos para executar tarefas comuns ou para realizar algum trabalho específico para o qual ele foi criado. E um exemplo de um sistema não poderia ser diferente que não o sistema operacional, que ele reúne kernel, drivers, interface gráfica, gerenciador de arquivos, processos, entre outras diversas coisas. E todas essas colaboram para que permita ao usuário execute programas e utilize o computador. Partindo do pressuposto que você já sabe o que é um sistema, agora eu vou te explicar o que é um sistema embarcado, que é um sistema computacional desenvolvido com base na integração de hardware e software para executar uma tarefa específica. Eu sei que eu só falando assim o conceito talvez não fique tão claro, então eu recomendo você pensar em sistema embarcado como um pequeno computador escondido dentro de um aparelho, feito para fazer só uma tarefa e de forma muito bem feita. Ele vai juntar o hardware, as peças físicas, como sensores e chips, ao software, o programa que vai dizer o que fazer. Isso tudo trabalha junto para controlar, automatizar alguma função específica daquele dispositivo. Entendendo bem o que é um sistema embarcado, você já pode partir para os componentes de um sistema embarcado, que são o hardware, que você já sabe, que é a parte física do sistema, tudo aquilo que você pode tocar, placas, sensores, e o software, que é o programa, o que diz o que o sistema vai fazer. Geralmente esses softwares são escritos em linguagens como C ou Python, usados para controlar o hardware. E temos também o firmware, que talvez seja algo novo para vocês, que é um software especial que é gravado diretamente no hardware. Ele fica embutido dentro do equipamento e controla o funcionamento mais básico do dispositivo. O firmware, por exemplo, é o programa dentro de um controle remoto, de um teclado ou da própria televisão. Ele não vai aparecer para o usuário, mas vai fazer tudo funcionar. É como se fosse o cérebro que fica colado no corpo. E basicamente um sistema embarcado vai ser dividido em 5 camadas. E vai ser bem simples, porque você entendendo o conceito básico, isso aqui fica fácil. A camada de hardware é a parte física, como eu já tinha falado. A camada de entrada ou saída são as interfaces que permitem conversar com o sistema. Por exemplo, as entradas podem ser sensores, botões, e as saídas motores, telas, LEDs. Como eu tinha dito, o firmware é basicamente o software gravado dentro do hardware. O processamento, o microcontrolador, é o cérebro que recebe os dados, executa o código do firmware e decide a ação. Ele coordena tudo do sistema. E a operação em tempo real é a capacidade do sistema de responder rápido, dentro do prazo muito curto, e alguns dispositivos precisam agir de forma imediata, como por exemplo airbags, sensores e alarmes. Vamos agora para as características de um sistema embarcado. Aqui vocês podem ver muitas, mas é bem simples. Um sistema embarcado ele é projetado para executar tarefas específicas, como eu havia dito, com baixo custo, baixo consumo de energia e alta eficiência. Por isso, eles usam microcontroladores ou microprocessadores, possuem uma interface simples e exigem pouca intervenção humana e operam de forma estável e confiável, muitas vezes dentro de restrições de tempo real, como eu havia dito. Além disso, eles são compactos, são fáceis de fabricar e feitos para funcionar sempre da mesma forma. E eu acho que a partir da construção do raciocínio que a gente vem fazendo desde o início, você já entendeu que os sistemas embarcados estão no nosso dia a dia em várias situações cotidianas, por exemplo, como eletrodomésticos nos micro-ondas, nas máquinas de lavar, automóveis em airbags ou ABS, equipamentos médicos, aparelhos industriais, roteadores, smartwatches e sistemas de navegação. Eles sempre são usados quando é necessário controlar funções específicas de forma automática, eficiente e confiável. Essa imagem demonstra a estrutura de um sistema embarcado. Nela podemos ver os principais componentes que formam um sistema: o microcontrolador, o processador, as memórias, os barramentos, as portas de entrada e saída, e esses elementos vão trabalhar juntos. Os sinais de entrada chegam pelas input ports, o processador interpreta essas informações usando software armazenado na RAM e os dados temporários na RAM e então envia os comandos para os dispositivos físicos por meio de output ports. Essa integração com circuitos externos e sensores é o que permite o sistema executar sua função específica de forma automática e eficiente.
Eu espero que você tenha entendido. Talvez essa parte tenha ficado um pouco mais complexa, mas se você voltar, acho que você consegue entender de forma fluida. Então é isso, o sistema embarcado é um conceito simples, cara, não tem muita dor de cabeça. E se você achou algo de errado no vídeo, acha que me expressei mal em algum momento, eu fiz algum comentário errôneo, pode deixar aí nos comentários que eu me retrato, ou em vídeos futuros, ou eu fixo o seu comentário aqui nesse vídeo. Tamo junto, se você gostou, deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso ajuda demais o canal.